Bom, vamos ver se o som hoje vai ficar legal, né. Mas peço desculpa pela minha voz, tô um pouco gripada e tudo mais, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os múltiplos, né. Os múltiplos, eu já vou dar uma dica para vocês, o ideal a gente tem que saber a tabuada, gente. Na última aula eu coloquei para vocês, né, um outro vídeo que eu tenho sobre múltiplos, sobre a tabuada de Pitágoras. Na minha opinião, é a melhor tabuada que tem. A melhor maneira da gente entender a tabuada, não decorar, mas entender a relação que eu tenho de um número com outro, né. E os múltiplos nada mais são que os resultados das multiplicações. Então eu já coloquei aqui para vocês que, os múltiplos de número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. Então imagina, esse número fixo que a gente fala é igual aqui do 3, por exemplo. Aqui do 3 é o número fixo, 3. Então, quando a gente multiplica por todos inteiros, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 6, quando a gente multiplica por todos os números, a gente tem o resultado. E eles são os múltiplos. Em algumas situações também, a gente pode dizer os múltiplos não nulos, ou seja, não contaria com zero, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui dos múltiplos de 3, é só a gente lembrar dos resultados da tabuada do 3, que é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim eternamente, né? Porque os números eles são infinitos. Outra situação que eu coloquei aqui para vocês é que o 15, por exemplo, ele é múltiplo de 5 de 3. E 5 vezes 3 é 15. Vou perguntar para vocês assim, gente, o 6 é múltiplo de que números? Então, o 6 ele é múltiplo de 2, de 3, né? De 1 também, porque ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, de 1, de 2, de 3, de 6. Então, não é tão difícil assim a gente falar dos múltiplos. Se na hora eu esquecer, ai meu Deus, quais são os múltiplos de 6? Aí é só colocar a tabuada do 6. Os múltiplos, sem especificar que eles são não nulos, aí eu conto com 0 também. Eu vou lá na tabuada do 6. 0 vezes 6, 0. Ou 6 vezes 0, desculpa, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E aí eu vou ter os múltiplos, ó, 0, 6, 12, 18 e assim sucessivamente, tá bom? Então, sem querer colocar mesmo o mesmo exemplo aqui para vocês, ó. O exercício a parte 1, para obter os múltiplos de número natural, que nada mais é do que o resultado das multiplicações da tabuada, multiplicamos esse número pela sequência de números naturais. Exemplo, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2 e assim por diante. Então, o conjunto de múltiplos de 6 é múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24. Gente, sem brincadeira. Eu fui fazendo sem olhar o enunciado e acabei usando o mesmo exemplo, peço desculpas. Mas olha esse primeiro exercício, todas as vezes eu tenho que sinalizar para vocês quantos múltiplos que eu quero, por quê? Porque eles são infinitos. Ou você coloca, sei lá, uns 4 primeiros e acrescenta as reticências, assim como eu fiz, ó, tá? Bota os 3 pontinhos. E fecha a chave, porque aí não deu. Escreva os 6 primeiros múltiplos dos números a seguir. Se eu tivesse escrito os múltiplos não nulos, eu não ia poder contar com 0. Mas como eu não escrevi, então eu vou ter que contar com 0, tá? Então vamos lá. Múltiplos de 4, tabuada do 4. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5. Pronto. Obviamente que vai de 4 em 4 números. Tabuada do 5 é a mais fácil do planeta Terra, né? Não, quer dizer, do planeta Terra mais fácil é a do 0, né? Todo número resulta em 0. Depois tem a do 5, que termina em 0 ou 5. Então, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Professora, a senhora não terminou com as reticências, é porque ele falou os 6 primeiros números. Se ele não tivesse falado, se tivesse falado, escreva os múltiplos dos números a seguir, aí eu colocaria aqui, sei lá, uns 4 ou 5 e terminaria com reticências aqui, tá? Como ele falou os 6, estou colocando só os 6.
Múltiplos de 7. Tabuada do 7. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5. Ué, professora, a senhora fez até o 5, mas ele quer os 6 primeiros. É porque o 0 também conta, né? Múltiplos de 8. Vamos lá. 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Se a tia não tivesse falado, se a tia tivesse falado não nulo, aí eu não ia contar o 0, não. Ó, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Crianças têm que estudar a tabuada, não tem jeito. A tabuada do 10, então, a segunda mais fácil, a terceira mais fácil. 10, 20, 30, 40, 50. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, sempre vai vir com esse Mzinho do número que a gente quer. Você vai olhar sempre esse Mzinho, vai ler como a tabuada do 8, a tabuada do 9, a tabuada de multiplicação, né? Do 10, que são os múltiplos, são os resultados das multiplicações. Olha isso. Quais são os múltiplos de 5 que estão entre 9 e 37? A gente pode pegar até cola aqui. Mas vamos pensar. Na tabuada do 5, qual que está acima de 9? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Aí a gente vai, 20, 25, 30, 35. Por quê? Tem que ser menor que 37, tá bom? Na 3, o número 4.580.254 é múltiplo de 7. Qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Aqui tem uma dica para vocês. A gente vai ter o BMAP aí, né, que está chegando pertinho, a prova. E aí, como a gente não tem muito tempo de prova, não dá para a gente pegar cada um desses números e dividir por 7. Um número muito grande, né? Mas se ele já afirma que esse número aqui é múltiplo de 7, o que eu posso verificar? Como os números estão muito próximos, ó, 4.580.249, 4.580.248, então só está mudando o finalzinho. O que a gente pode fazer? A gente pode, não tem maior do que 54, mas tem menor. Se ele é múltiplo de 7 aqui, basta eu tirar 7, porque o múltiplo ele vai de 7 em 7, certo? Eu vou tirar 7 para ver. Ó. Vamos diminuir aqui. 4, não dá para tirar 7 e 4, pedir emprestado, vai valer de 1. 14 menos 7, 7. 4, 2, aí vai ficar 4.580.247, que é a letra C. Tá vendo? Não é tão difícil assim. Então, os múltiplos eu entendi. Fiz o resultado da multiplicação, da tabuada, né? Da multiplicação, ok. E os divisores? Então, os divisores são os números pelos quais você multiplica esses números, né? Igual aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, 15 é múltiplo de 5 e 3. Isso significa que se 15 é múltiplo de 5 e 3, é resultado da multiplicação de 5 e 3, 5 e 3 são divisores de 15. Tá? Então, eu posso dividir 15 por 5, que vai dar 3, 15 por 3, que vai dar 5, e o resto zero. Então, dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão é exata, ou seja, o resto é zero, pois o número é dividido em partes iguais. Se A e B são números naturais, então B é divisor de A sempre que A for múltiplo de B. Entendi nada que está escrito, não tem problema, vamos lá. Vou explicar para vocês, por exemplo. Ele está dizendo o seguinte. Por exemplo, se chegar e fazer assim, 2 vezes 3 é 6. Então, A e B são números naturais, né? Se o A for múltiplo de B, ou seja, se o A aqui for múltiplo de B,
nesse caso aqui vai ser divisor dele. Então, ó, 6 dividido por 3 vai ser 2. E o contrário também, o resto zero. 6 dividido por 2 vai ser 3, também com o resto zero. Tá? Por quê? Porque 6 é resultado da multiplicação de 2 e 3. Ok? E aí nós temos uma listinha aqui. A professora, não entendi mais ou menos. Tá, então olha só, por exemplo. Se eu quiser saber quais são todos os divisores de 20, aí eu vou lá. Eu posso fazendo também assim, ó. Primeiro 1, né? Vai ser divisor, porque 1 é divisor de todo mundo. Todos os números que eu posso dividir por 1. Como ele é par, divide por 2. Todo número par divide por 2. Ah, professora, todo número ímpar divide por 3? Não, pelo amor de Deus, não falar besteira dessa. Todo número par divide por 2, só, tá? Aí a gente vai pensar assim. Tem alguns números que eu multiplico que dão 20. Quais são esses números? Olha, 4 vezes 5 é 20. Então, 4 e 5. Tem algum número que vezes 3 vai dar 20? Não. Vezes 6 vai dar 20? Não. Vezes 7 vai dar 20? Não. Vezes 8 vai dar 20? Não. 2 vezes quanto que dá 20? 2 vezes 10. E 1 vezes quanto que vai dar 20? 20. Então, divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Nessa situação divisora, eu também tenho que saber a tabuada, né? Senão eu vou ter complicação. Então, olha essa situação aqui, ó. Os divisores de 1 é o próprio 1, né? Divisores de 2 é 1 e 2, porque 2 vezes 1, 2. Divisores de 3, 1 e 3. Inclusive, esse aqui é primo, porque só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Divisores de 4 é 1, 2 e 4, porque 2 vezes 2 é 4. Divisor de 5 é 1 e 5, é primo também, porque só tem 2 divisores, 1 e 5. Divisores de 6, ó, 2 vezes 3, 6. Então, 1, que todos eles têm 1, 2, 3, o próprio 6. Divisores de 7, 7 também é primo, só tem 2 divisores, 1 e 7. 7 vezes 1, 7. De 8, 2 vezes 4, 8. Então, 1, 2, 4, o próprio 8. Do 9, 1, 3 e 9, porque 3 vezes 3 é 9, tá? Todos esses divisores, quando eu divido o meu número por eles, o meu resto é zero, ok? Agora vamos para a nossa segunda página. Se não estiverem entendendo, vocês falam. No comentário, claro. Então, vamos lá. Deixa eu esconder aqui. Meu Deus, professora, com um monte de texto, professora. Mas a gente tem que ler também para entender, né? Ó, como no caso dos múltiplos, a relação entre os fatores de um produto indica, além do múltiplo, os divisores. Por exemplo, vou ter, por exemplo, se 15, é porque é muito exemplo. Se 15 é múltiplo de 5, pois 5 vezes 3, 15, então os números 3 e 5 também são divisores. Porque olha só, se eu precisar multiplicá-los para eu ter um número, então eu posso pegar esse número e dividir por eles e o resto vai dar zero, tá? Teve uma situação também, eu cheguei aqui, vou dar um exemplo um pouco mais avançado, e disse que 18 vezes 3 é 54. Então, os divisores de 54, eu tenho um monte de divisores de 54, tá? Por exemplo, já começo logo lançando 1, é par, já começo botando 2. Ó, acabei de ver que 18 vezes 3 é 54. Então, 3 por 4 não. A gente vai ver aqui daqui a pouco, mas uma maneira de eu saber se ele é divisível por 4, eu posso pegar metade dele, que é dividido por 2, vai dar 27. 27 dividido por 2? Não, então por 4 não é. Porque por 4, eu tenho que ver se dá para pegar a metade da metade, porque dividir por 4 é isso, pegar a metade da metade. Se eu pedir, por exemplo, quanto é 20 dividido por 4? Qual é a metade de 20? 10. Qual é a metade de 10? 5. Então, 20 por 4, 5. Dividir por 4 é pegar metade da metade, tá? Aí eu vou vendo, ó, por 5, não, por 6. 6 vezes algum número dá 54? Sim. 6 vezes 9. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9, né? Por 6 vezes 9. Por 10? Não. Por 11? Não. 12? Não. A gente já viu ali que é o 3 vezes 18, né? Assim vai, gente. 2 vezes quanto que dá 54? 2 vezes 27. E aí, próprio 54. Então, não é uma coisa assim, oh, meu Deus, que difícil. Basta eu saber a tabuada também, né? Então, vamos lá. Critérios de visibilidade. Vocês prestem atenção, porque tem que saber, tá? Deixa eu tirar as outras coisas aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Então, vamos lá. Ó, aqui nos critérios de visibilidade, tem umas dicas que é para a gente aprender, para não esquecer mais, gente. Ó,
Divisibilidade por 2. Todos os números pares dividem por 2. Todos. Então, deixa eu botar aqui. Então, todos os números pares, isto é, em que as unidades simples são 0, 2, 4, 6 e 8, lá nas unidades você tem 0, 2, 4, 6 e 8, unidades simples, sempre são divisíveis por 2. O exemplo 1. 384 dividido por 2 é 192 com o resto 0. Ou seja, até porque a gente está vendo aqui, ó, o último número é 4. Aqui o último número é 6. Então, aqui o último número é 8. Então, terminou em 0, 2, 4, 6 e 8, é par. Divisibilidade por 3. Os números divisíveis por 3 apresentam como soma dos valores absolutos de seus algarismos o número divisível por 3. Então, olha só. 1, 2 e 3 é divisível por 3. Exato, né? Com o resto 0. Por quê? Quando eu somo 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6, divide por 3. 1.348 não é divisível por 3. Por quê? 1 mais 3 mais 4 mais 8 vai dar 16. Não é divisível por 3. Para aí rapidinho, verifica para mim se o número 111 é divisível por 3. Porque olha só, deixa eu entender. Vai ser divisível por 3 quando eu somar os algarismos e resultar em um múltiplo de 3. Então, vê aí para mim 111 divide por 3. Pausa o vídeo e verifica. Sim, né, gente? Porque se eu somar 1 mais 1 mais 1, eu vou ter 3. Então, é múltiplo de 3. Sim, 111 é divisível por 3. Se eu falar assim, bom, 540 é divisível por 3? Dá para dividir por 3 com o resto zero? Só somar. 5 mais 4, 9. Quando eu somo os 3 algarismos, dá 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Então, é divisível por 3. As regras são diferentes para cada número. Então, divisibilidade por 2, aí se for par, divisibilidade por 3, é se eu somar os algarismos e der um múltiplo de 3, tá? Divisibilidade por 4 é quando os dois últimos números, ou, né, quando a gente pode ser os números finaizinhos, que pode ser a dezena simples e a unidade simples, eles são múltiplos de 4. Então, por exemplo, eu perguntei para vocês se 540 divide por 3. Ok, divide. E nesse caso aqui, ó, 40, o finalzinho, ele também divide por 4, tá? A gente pode até testar aqui, ó. 540 dividido por 4, ó. 5 por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1, abaixou 14. 14 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 14 faltam 2, baixei o 0. 20 dividido por 4, 5. Então, o 540, além de dividir por 3, também divide por 4. Mas os critérios são diferentes. Ele vai ser divisível por 3, que quando somos algarismos, dá um múltiplo de 3. Ele vai ser divisível por 4, porque os dois últimos algarismos, né, a dezena e a unidade simples, eles são múltiplos de 4, porque é 40. Igual aqui, ó, 324. 24 é múltiplo de 4, então ok. Outra situação é se ele terminar em 0, 0, que eu não coloquei. Ah, coloquei. Então, quando ele termina em 0, 0, também é múltiplo de 4. Agora a gente vem com a divisibilidade mais fácil do planeta Terra, a divisibilidade por 5. Números divisíveis por 5 são números que apresentam o algarismo da unidade simples igual a 0 ou 5. Exemplo, 355 é divisível por 5, que termina em 5. Se terminar em 0 ou 5, divide por 5. Divisibilidade por 6 não é difícil. Se o número dividir por 2 e 3, ou seja, se o número for par, e eu somar os algarismos e ser divisível por 3, ele também divide por 6. Vou pegar aquele mesmo exemplo lá do 540. A gente está quase terminando aqui a breve explanação dos conteúdos, né? Não vou corrigir tudo hoje, vou deixar o restante para a próxima aula. Mas, olha, 540, ele é par. Então, se par, pode ser que ele divida por 6. Por quê? Porque o 6, ele é o resultado da multiplicação de 2 por 3. Então, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que resultar no múltiplo de 3, tá? Então, a gente vai, ele é par, ok? Vamos somar. 5 mais 4, 9 é múltiplo de 3. Então, sim, ele é divisível por 6, tá?
O número 630 é divisível por 6? Dá para dividir por 6 exato, o resto zero? Vamos ver. É par, então pode ser que sim. E eu vou somar os algarismos. 6 mais 3, 9. Ok, divide por 6. Só para a gente finalizar, 710 é divisível por 6 exato? Vamos ver. É par, mas quando eu somo os algarismos, 7 mais 1, 8, não é múltiplo de 3, então não é divisível exato, tá? Não é divisível exato, tá? E nesse caso, para ele ser divisível, né, a critério de divisibilidade, para ser um divisor exato, tem que dar resto zero, não daria resto zero. É possível dividir? Mas com números decimais, tá? E aí, ó, a 4 aqui rapidinho, a última folha a gente vai deixar para a próxima aula. Complete a tabela com os divisores correspondentes ao critério de divisibilidade. Vamos lá. 2, eu falei com vocês que é todo número par, né? Aí aqui tá assim, bom, todo número terminado em zero, se for, não, algarismo da unidade for par. Então aqui é A. 3, a gente viu o 3, eu tenho que somar os algarismos, vamos ver, por exemplo, se aqui, quase que eu dou a resposta do próximo. Mas vamos lá, se eu somar aqui, por exemplo, 3 mais 5, 8, com mais 1, 9, eu já vi que ele é divisível por 3. Então, quando eu somo os algarismos e resulta em 3. Então, ó, e resulta em 3? Não, resulta em múltiplo de 3, tá? Então, a soma dos algarismos foi divisível, ok, por 3. Na letra C, 4. Para ser divisível por 4, os dois últimos números, ó, tem que ser divisível por 4. Então, C. 5, terminado em 0 ou 5. 6 tem que ser par. Então, se for dividir por 2, 3 ao mesmo tempo. Essa aqui tem que ser par e a soma dos algarismos resultado múltiplo de 3. 8. O 8 é bem parecido com o do 4, tá, gente? Então, os 3 últimos algarismos formaram número divisível por 8, terminaram em 0, 0, 0. G, 9. É bem parecido com o do 3 também, tá? A soma dos algarismos for número divisível por 9. E o 10 é todo número terminado em 0, tá? Agora a gente vai fazer a parte mais fácil. Circulares divisíveis por 3, só somar. 4 mais 5, 9, múltiplo de 3. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Divisível por 3. Meu Deus, vamos somar isso tudo aqui. 4 mais 7, 11. 11 mais 6, 17. 5 mais 5, 10. 10 mais 17, 27. 2 mais 7, 9. Sim. Aqui. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Não é divisível porque deu 10. Então, vamos somar todos esses algarismos aqui para ver, né? Vai que ele é. 2 mais 2, 4. Com mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 5, 18. Sim, 18 é múltiplo de 3, ou 1 mais 8 dá 9, ok. Então, na próxima aula a gente vai terminar. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, coloca aí para mim nos comentários para a gente tirar dúvida na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.